Olá, eu sou a Ana e este é o Educação Financeira para a Vida, o seu podcast sobre finanças e espiritualidade. Meu querido e minha querida ouvinte, que saudade de estar aqui com vocês depois desse hiato de programas. E é claro que para abrilhantar o nosso podcast de hoje, que tá assim, ó, o mais especial de todos, viu, gente? Eu vou chamar ele, o membro permanente mais amado do Brasil e do mundo, Augusto Martins. Olá, senhora Ana Carolina, muito obrigado por esse convite maravilhoso, é uma alegria, é um prazer imenso estar aqui com você, minha esposa. Ai, lindo, obrigada. E a vocês, nossos queridos e queridas ouvintes, eu digo e repito, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada! Se você está dirigindo aí no drive-thru da esperança tomando a 4ª dose. Mal veja a hora. Ou se você não tomou a terceira, Ou a segunda, corre lá, né? Ainda dá tempo. Por favor, hein? Agradecemos imensamente a sua audiência, você que está aí no trabalho, que está fazendo uma caminhada, que está fazendo uma faxina boa em casa. Agradecemos imensamente. Aqui é o seu espaço, o nosso Educação Financeira para a Vida. E atendendo a pedidos dos ouvintes, a gente vai falar hoje sobre o nosso casamento. É isso mesmo, vamos falar sobre a celebração do amor, da nossa vida. Vamos falar sobre esse matrimônio, esse sacramento belíssimo que nós recebemos. Essa graça divina foi muito lindo, foi vamos dizer assim, uma experiência inesquecível. E por isso, nós resolvemos partilhar com vocês um pouquinho da nossa experiência, da nossa trajetória e, mais importante, do nosso planejamento até chegar no grande dia do casamento. E isso para ajudar vocês que estão aí pensando no casório ou, de antemão, conhece alguém, um amigo, uma amiga que está tendo dificuldades de organizar a vida financeira, de fazer um planejamento financeiro, envia esse podcast para ela ou para ele já. Aqui nós vamos partilhar um pouquinho da espiritualidade matrimonial, dessa expectativa, desse nervosismo, frio na barriga, né? E como o nosso planejamento foi mudando ao longo dessa trajetória. Então, galera, a história de preparação para essa celebração, ela começa ali no final de 2019, né, Augusto? Me corrija se eu estiver errada. Final de 2019, então a gente começou a pensar em se casar no ano de 2020, ali no mês de novembro. Isso mesmo, nós estávamos já morando juntos, já tivemos o primeiro filho, que é o FV, com esse convite do Papa Francisco. Então a gente estava ali na expectativa, vamos dizer, de um grande evento. Isso. Uma meta a longo prazo que seria o IOF, né? A Economia de Francisco, em março de 2020. Aí nós pensamos, então vamos casar em novembro, né? Exatamente, a gente tinha aí essa ideia. Vamos primeiro para Assis, a Economia de Francisco, e depois a gente volta para fazer o casamento. Porém, um pouquinho antes da gente viajar, ocorreu, né, a pandemia se iniciou. E aí, a gente, obviamente, assim como todo mundo, teve que mudar a vida toda. E essas mudanças de plano, né, Ana? É interessante como que a capacidade, a flexibilidade, como que a pandemia nos provocou a isso. Sim, e às vezes a gente acha que tá no controle de tudo e vem um acontecimento externo como esse, que a gente não poderia prever quando aconteceria, e faz com que a gente tenha que mudar absolutamente tudo. Eu lembro até hoje que a gente tava na correria ainda de se organizar para ir para Assis, pensando em voltar, depois se organizar para o casamento, e veio a pandemia. E essa ideia inicial de casamento era uma festa, vamos chamar aqui de grande, né? Porque, pra vocês terem noção, gente, a gente fez uma lista de convidados a primeira vez de 220 pessoas. As pessoas próximas, né? Familiares, primeira
de Primeiro grau. primeiro grau, a expectativa de uma festona, com chácara, buffet. Isso, a gente queria fazer um costelão, né? Uma chácara. A gente foi até visitar uns lugares e tudo pra reunir a família e ter aí uma galera bem grande junta, né? Tinha até piscina, né? Eu lembro muito bem dessa ideia. Esse é um casamento que a gente chama assim, rústico, na decoração, casamento campeiro, mas com muita gente. Essa era a ideia, né? E aí veio a pandemia. Com a pandemia, aconteceu o seguinte, a gente não poderia saber quando a gente ia casar, não tinha ideia, né? Então, a gente pegou data, tiramos qualquer perspectiva de data, porque a gente teve uma conversa. Vamos fazer esse casamento quando todo mundo se sentir seguro para se encontrar. Só que aí nós ficamos com uma questão muito interessante, né? É importante falar isso para os nossos ouvintes. Sim. Então, ficamos com 2 projetos a médio e longo prazo, que vocês sabem, nós já partilhamos com vocês, que era a ida para Assis, na Itália, e o casamento. E agora? O que fazer, né, diante da redução salarial, diante desses imprevistos, né, da pandemia, situação econômica do nosso país e do mundo inteiro, né? Então, diante disso, a gente adotou algumas estratégias aqui na nossa vida familiar. Exatamente, porque assim, tanto a ida para Assis como o casamento dobraram de preço, por conta da inflação. E aí a gente, obviamente, continuou guardando dinheiro, né? Então a gente foi se esforçando, poupando, guardando, investindo em alguns investimentos de curto prazo, porque a gente não tinha certeza exatamente da data, né? Nem da economia de Francisco e nem do casamento, porque foi tudo adiado, mas eles não deram uma data nova até certo tempo atrás, né? Então a gente foi ali colocando investimentos de 3 meses. E aí depois o investimento vencia, a gente colocava em outra aplicação. E também nesse meio tempo, o que a gente pensou? Quais são os fornecedores que a gente vai poder fechar e a gente vai aproveitar uma oportunidade? Porque aconteceu? Exatamente. Como a pandemia paralisou os eventos, o pessoal que vive de eventos começou a fechar alguns contratos de algumas coisas e oferecer descontos para as pessoas na época. Por quê? Para poder não baixar o faturamento, né? Então foi assim, por exemplo, que eu aluguei o meu vestido de noiva pela metade do preço, porque eu aluguei no meio da pandemia e dei uma data hipotética. Eles estavam aceitando isso na época por conta aí da crise do Covid. Então teve essa oportunidade. Então a gente foi pagando alguns fornecedores que a gente fechou e outros a gente foi guardando, sem saber ainda, né, quando aconteceria e quais seriam os novos valores, porque as coisas foram subindo mês a mês e continua assim, né, gente? Às vezes você se programa para fazer uma coisa daqui 3 meses, mas daqui 3 meses já tá dobro do preço. Então foi desse jeito. Então fica a dica, né, de prima, assim, não se desesperar. Se é para suspender a data, então suspenda, mas deixa baixar a poeira, repensar as coisas, cuidar do bem-estar da família, né? Questão da saúde financeira. A gente não poderia colocar em risco o nosso orçamento doméstico, então alguns perigos, né? Ter uma reserva de emergência diante dessa pandemia. E isso que a Ana falou, aproveitar as oportunidades, porque uma reserva de emergência é também uma reserva de oportunidades. Se eu posso alugar aquele vestido e eu tenho dinheiro, e aí a situação foi favorável, por que não alugar, né? À vista, você conseguindo descontos, isso é muito interessante. Às vezes você que está planejando aí o seu casamento, pensa, só daqui a 3 anos, e aí muitas das pessoas começam a juntar dinheiro faltando 1 ano para o casório. Mas se eu posso me planejar em 3 anos, sem comprometer a renda familiar e sem brigas, sem discussões, é até mais fácil. Exatamente, mesmo que você ainda não tenha uma data específica, quero casar aproximadamente daqui 3 anos, não sei ainda como vai ser o casamento, mas vai guardando a graninha. Vai fazendo um fundinho, criando um fundo de investimento, que é muito importante. E o Augusto falou uma coisa curiosa da reserva de emergência.
a gente teve que usar um pouquinho dela do casamento no final. Depois a gente vai contar pra vocês essa história, né? Essa parte da história. Mas é muito importante, viu? Mesmo quando há planejamento. Então, gente, aí foi ocorrendo, né, as coisas. E a gente também foi juntando ao mesmo tempo dinheiro pra Assis, né? Juntamos um pouquinho de dinheiro pra Assis, pra outras coisas, porque tava tudo meio nebuloso. Mas aí, quando foram vindo as vacinas, aí a gente começou a se sentir mais... Opa, vamos começar a voltar a pensar assim, uma data mais concreta, em algo mais ok. E a gente sempre quis casar em novembro, por conta dos feriados. Aqui na nossa região, aqui em Cascavel, dia 14 de dezembro é o feriado do dia de aniversário da cidade. Então, Novembro, né? 14 de novembro. Então, geralmente se junta ali com o dia 15, dá um feriadão por aqui. Eu me lembro que a gente queria casar num dia 13, 12, alguma coisa assim, pra poder emendar o feriado. Mas aí, o que aconteceu, gente? A economia de Francisco, na época, foi remarcada para novembro. Se lembra, Augusto? 2021? Sim, uma possível, né? Uma possível data em novembro novamente. E aí a gente voltou a pensar, não, agora vamos ter que pensar em uma nova data, mas a gente não conseguia encontrar nada concreto. Mas para encurtar a história, a economia de Francisco foi adiada mais uma vez, porque não sei se vocês lembram, novembro de 2021 voltou a subir os casos de Covid muito mesmo. Ali o pessoal saiu muito no feriado e aí voltou a subir os casos novamente. Porém, no dezembro de 2021, os casamentos começam a voltar. Como eu toco em casamento, eu fui percebendo isso. Os casamentos voltando, bombando, eu tocando aí todo final de semana. E nós, tendo contato com o Comitê Central que acenava que o evento seria lá em setembro de 2022, a gente então decidiu, vamos casar logo e vai ser no primeiro semestre de 2022. Foi muito engraçado, porque assim, era perto ali do Natal, eu não me lembro exatamente se foi antes ou depois, o Augusto talvez lembre, que a gente sentou para ter essa conversa, e aí como a gente tinha essa possível data de setembro para a economia de Francisco, a gente falou, não, vamos casar no primeiro semestre. E aí a gente teve uma conversa, bom, pra gente casar no primeiro semestre, a gente sabe, assim, fazendo uma conta por alto, que a gente não vai conseguir, com o orçamento que a gente tem, fazer um casamento de 200 pessoas. Pra gente manter a data, a gente vai precisar encurtar o evento, porque senão a gente também não conseguiria casar em 2022. E aí veio, portanto, a conversa definitiva, né? O diálogo sobre o que queremos, o que é essencial, o que é indispensável. A gente decidiu, não, iremos para Assis, certo, em setembro ou no segundo semestre de 2022, então vamos casar no primeiro semestre de 2022. Tá, mas para isso a gente precisa de verba, de recursos. Para isso a gente precisa fazer os acompanhamentos que a igreja possibilita aqui, né, no Paraná ou no Brasil. Agora tem os encontros do livrinho, né? São 10 encontros, partilha, e tem um casal mais velho que vai te acompanhando. Foi maravilhoso, foi a Marina e o Marcelo. Famoso curso de noivos, né, pessoal? Agora é algo que é mais extenso. Então a gente não poderia ser também logo no início de 2022, porque a gente não teria os recursos necessários e também porque precisaria fazer todo o acompanhamento eclesial, né? Vamos dizer, jurídico, o que o direito nos pede para, de fato, casarmos oficialmente, legalmente. Então, a gente teve essa conversa do que a gente quer, o que é essencial. E é uma conversa que às vezes não é muito fácil de você ter, mas que é muito importante. Já vai a nossa primeira super dica, viu, gente? Porque muitas vezes o casamento é o primeiro assunto que o casal tem efetivamente sobre muita grana, dinheiro, um projeto grande em comum, né? Porque as festas costumam ser grandes. Então, dialogar. Porque às vezes o casal deixa de fazer o casamento e é um sonho deles. Por quê? Porque ele não consegue fazer uma festa
tal qual ele imagina no primeiro momento, uma festa super grande. E tem casais que vão morar juntos, que vão comprar a sua casa, e às vezes é o sonho deles e fica deixado de lado, porque, Ana, não caso porque casamento é muito caro. Como que eu vou fazer uma festa tão grande? Quantas vezes nós ouvimos isso, né, Sim. Ana? Até nessa experiência de lua de mel, visitando os amigos, falando... E geralmente as mulheres, né? Nossa, eu queria tanto casar na igreja, a gente queria fazer uma celebração na igreja, mas a gente não tem recurso, não tem condições. Porém, em contrapartida, Ana, tem gente que fala isso, mas o seu padrão de vida, de consumo, é altíssimo. Então tem alguns gastos que aí se você vê, daria pra pessoa fazer uma celebração do amor na igreja, fazer uma festa bacana, sóbria, né? Sem muita, assim, gastação de dinheiro. Daria pra pessoa fazer, basta ter um bom planejamento financeiro. Exatamente, Augusto. E aí entra o que é essencial. Porque se a gente for pensar nos clichês, vamos chamar de clichês, os tipos de casamento, cada época que a gente vive tem diferentes tendências e modas e coisas que são usadas pelos noivos. E às vezes isso tudo, que é um ramo de negócio, que eles estão certíssimos em oferecer os serviços, são tipos de casamento. Às vezes o casal não para conversar se aquela coisa que é oferecida tem a ver com eles. E o que é ter a ver? Com a história deles, com a renda deles, com o que eles podem fazer e com o que eles acham que é o mais importante. Então, sentar e conversar. E aí, nessa conversa, eu e o Augusto falamos assim, olha, a gente tem a prioridade de fazer uma celebração, né, na igreja, que é o nosso sonho, a nossa prioridade máxima, tá? Porém, a gente quer oferecer um momento de confraternização para as pessoas que estiverem conosco nesse dia. Até porque a família do Augusto é toda de fora daqui, vem lá de São Paulo, vem de longe, e a gente queria oferecer algo em agradecimento e um momento feliz de confraternização. Então a gente começou a pensar, beleza, vamos ter que fazer uma revisão na nossa lista de convidados, vamos ter que diminuir a quantidade de pessoas. Não quer dizer que a gente ame mais ou menos as pessoas que vieram ou que não vieram no casamento, mas foi uma questão mesmo de prioridade, porque a gente tinha um orçamento mais enxuto, né, menor, e a gente precisava pensar em Assis, que tá logo aí. É verdade. Tá chegando. E aí, isso, Ana, que você trouxe para os nossos ouvintes é fundamental. Aquele diálogo, o que nós queremos juntos, não o que eu quero, o outro eu quero, porque aí fica uma briga de egos, do eu e do outro eu, e não cria-se um desejo comum, um comum acordo, que é a base, né, do matrimônio, esse consentimento, esse diálogo, essa decisão comum. Então, a gente aqui então decidiu, né, juntos, nós vamos fazer uma festa menor, vamos fazer um almoço, e aí veio a ideia de um restaurante, que inclusive é meu cliente aqui da região, né, o Armazém. Eu inclusive já fui tocar lá, e aí, nossa, daríamos para fazer um almoço num restaurante ali. Justamente você trouxe, a gente precisa ter recursos para ir viajar depois, mas queremos uma celebração bonita, um momento de confraternização, onde as pessoas estejam à vontade, se conheçam, estejam ali comendo bem. Queremos doce e bolo, Restaurante deixava, então, a gente levar o nosso bolo, os nossos docinhos também, né? Mesmo não sendo no restaurante. Então a gente queria um casamento com cara de casamento, mas com uma cara, assim, de confraternização e que fosse aconchegante para as pessoas. E o grande perigo, né? Fica a dica para vocês. Cuidado com os tipos de casamento, comportamento de manada, né? A gente querer copiar um, copiar o outro, mas que não tenha a cara de vocês, do casal. Então, olha, eu confesso para vocês aqui uma coisa. O nosso matrimônio, a celebração, o almoço ficou a nossa cara, o nosso jeitinho
ficou assim, sem tirar nem pôr. Haja vista a emoção que tomou conta dos convidados, dos nossos amigos freis que estavam lá testemunhando o matrimônio, dos músicos, do pessoal do som, do cerimoniário, Da foto. do cerimonialista, dos nossos amigos da foto, a emoção, porque de fato a gente conseguiu se concentrar naquilo que estava sendo celebrado, que é o amor. Exatamente, curti muito o momento. Então, planejar, gente, e tá com tudo certinho, possibilitou a gente poder estar tranquilo para curtir o momento da celebração, que foi o momento mais especial de todos da minha vida até hoje, e eu acredito que da vida do Augusto também. Então foi muito bonito, muito importante. E aí, então, o que vocês devem fazer? Sentar, noivo e noiva, aí. O que é fundamental para vocês? O que é indispensável? É ter uma festa grande? É ter um almoço? É ter uma confraternização? O Augusto já tocou em vários tipos de casamento. Lembra uma vez que ele falou que tocou em um casamento que no final tinha uns docinhos, né? Tinha um bolo, cada um pegava os docinhos, ganhava uma canequinha de lembrança, que tomou lá um refrigerante e tudo. E foi o casamento e foi lindo. Então, esse foi importante? Por isso que eu disse, a pandemia nos fez repensar muitas relações, o que é essencial, o que é indispensável. A pandemia nos fez chacoalhar, né, dos penduricalhos, daquelas coisas, tem coisa que a gente compra, que a gente consome, que não é tão fundamental assim. E esse casamento que a Ana tá falando, justamente estava no auge da pandemia, mas os noivos fizeram ali um bolinho, aquele bolinho gelado, sabe? Ai, que gostoso. E entregaram para os convidados, fizeram ali um refrigerante e depois partiram para a lua de mel. Veja, às vezes pro noivo, ele quer música, ele quer bateria, ele quer sax, ele quer violino, quer guitarra, violoncelo, trompete. E às vezes para a noiva não é tão importante. Então tem que chegar num comum acordo. Quais instrumentos ali na música a gente quer? É só o violino? É só o violino. Tem gente que quer uma orquestra inteira, né? Exatamente. E aí, às vezes, você vai ter que abrir mão de uma coisa por outra. Né? A gente, por exemplo, por fazer no restaurante, a gente teve uma boa economia com decoração. Mesmo a gente contratando uma decoração bem simples ali para fazer uma mesa de flores, com os doces, com as coisas, a gente teve essa economia na decoração, né? E não deixou de ficar bonito, não deixou de ficar a nossa cara. A gente queria um bolo de chocolate e que fosse preto por fora, né? Porque a maioria dos bolos... Chocolate ao leite, né? Chocolate é bolo branco. A gente pediu para os nossos fornecedores, nossas amigas queridas... Não, a gente quer um bolo que tenha a cara de chocolate. Que você olhe por fora e as crianças olhassem e sabiam, aquele bolo é de chocolate. Então, esse tipo de coisa, né? Falei pro Augusto, eu não quero bolo de abacaxi, nada contra quem gosta, mas eu sou contra, e o Augusto também, né? Então, a gente conseguiu fazer essas coisas pequenas. E assim, gente, a principal dica né? Conversem entre vocês, né? Muitas vezes vão vir opiniões de fora porque as pessoas querem ajudar e isso é muito legal, mas você tem que entender que o casamento não pode ferir o que os noivos querem, né? E às vezes você vai ter que conversar com as outras pessoas e explicar, olha, infelizmente no momento eu não vou poder convidar você ou não vou poder fazer isso que você espera. Isso aconteceu com a gente e conversando com as pessoas que a gente ama, elas entenderam. Porque se as pessoas amam a gente, elas querem ver a gente feliz e bem. Quem te ama não vai querer te ver endividado para fazer um capricho dele. Muito pelo contrário. Então, não tenha medo de conversar e de dialogar. Porque a gente teve que fazer isso. A gente teve que conversar. Esse é o termômetro, né, Ana? Se a pessoa, então, tá te espezinhando, enchendo a paciência para que você faça isso ou aquilo, né? No que eu falei, num comportamento de manada. Mas porque a fulana da tua família fez isso, você tem que fazer. Porque você tem que chamar tantas pessoas. Porque tem que ter a bênção da família e lá. Olha, o termômetro é a felicidade do casal.
Se o casal está de comum acordo, o que vai ser celebrado é o amor Dos dois. dos dois. É isso que é sagrado, é isso que é divino, é isso que é sacramento. Ou seja, essa graça de amar, de um se entregar ao outro, de acolher o outro. Então, bem, quem te ama não quer ver você triste, endividado, brigando, insatisfeito. Então, esse é o termômetro. Quando você disser para alguém, olha, a gente decidiu juntos, estamos de comum acordo, fazer uma festa menor, ou vamos chamar tal pessoa, não vamos chamar aquela outra. Isso não quer dizer que você não ame aquela outra pessoa. Isso é apenas um momento. E o detalhe, a dica é, veja aquelas pessoas, círculo de amigos, de familiares que fazem parte do seu convívio. As pessoas que ligam para você, que te visitam, que se preocupam com você. E isso é um detalhe também para a escolha do padrinho, da madrinha, né, Ana? Ah, com certeza, né? Pessoas que vão te ajudar e que são exemplos ali de casamento. Pelo menos esse foi o critério que a gente usou. As pessoas que já têm uma experiência, uma caminhada nesse sacramento, que vão poder te ajudar no momento de dificuldade, no momento de crises, né? Porque a gente sabe que as crises existem em todas as frentes de vida. Então isso é muito importante. E uma dica final, antes da gente falar da parte da espiritualidade, porque assim, tô ansiosíssima, poupe sempre um pouco mais do que o orçamento que você fez, viu, gente? Porque aqui aconteceu com a gente o seguinte, além da inflação, é caro, dependendo do tempo que você for fazer o planejamento, tem a inflação e o preço das coisas vai subindo. Mas acontecem imprevistos. Comigo, aqui, no meu caso específico, na semana do casamento, tava frio. Eu achei que estaria frio também no dia do casamento, muito frio, e não estava. Mas como era, na segunda, terça do casamento, tava muito frio, e eu tinha comprado um calçado aberto para casar, eu tive que comprar um tênis, eu tive que comprar uma estolinha de pelos, e no fim eu não usei a estolinha, mas o tênis eu usei. Então, por exemplo, só nos meus gastos de noivo, na semana do casamento, apareceu R$500, do nada, de contas pra gastar, né? E outra coisa importante, relembrando a história da reserva de emergência, a gente fez uma estimativa no restaurante, porque o restaurante era consumo, né? Era a partir do consumo que a gente ia pagar. Então a gente fez uma estimativa de gastos e acabou que deu um pouquinho a mais. Não muito, mas assim, deu 5% a mais do que a gente esperava e que a gente tinha guardado. E ainda bem que a gente tinha reserva de emergência, a gente já fez o pagamento, porque a gente não queria deixar nada ali no cartão de crédito para pagar depois, apesar de existir essa possibilidade. Então a gente usou ali um dinheirinho da nossa reserva de emergência no pagamento do almoço. E assim a gente conseguiu sair ali do restaurante com as continhas todas pagas. Isso trouxe uma sensação, gente, de alívio que eu não sei descrever pra vocês. E também de maturidade, né? De alegria. A gente poder dar uma festa aos nossos amigos e familiares e pagar pra eles sem ficar com dívida, com aquela dor assim de nossa, eu fiz uma festa e agora eu tenho que pagar essa conta. Não. E aí também tem as surpresas que a Ana falou. Cuidado, né? Os imprevistos, aquelas coisas que são as variáveis, né? Da Sim. economia. Mas assim, gente, se pra vocês tiver tudo bem vocês casarem e pagar depois, desde que esteja no planejamento, não tem problema, né, Augusto? O importante é não prejudicar depois o início da vida de vocês, na vida do casal. Porque às vezes o casal vai aí começar a morar junto e vai começar a viver uma vida adulta de pagar boletos, né? E aí, se você já tem isso como um impedimento, uma dificuldade pra você, às vezes podem começar as primeiras brigas do casamento. Por conta do casamento. Isso não é legal. E falando em brigas, Ana, existe aquela história assim, os padrinhos da noiva, os padrinhos do noivo. Então a gente fez aqui um acordo. Não, nós vamos chamar os padrinhos e as madrinhas de comum acordo, aquelas pessoas que são exemplo para nós, que vivem um matrimônio, que amam a sua família e que são exemplo. E porque geralmente fica essa coisa, os do noivo, as da noiva, e já começa essa divisão, né? Aí
dependendo, né, se o casal não tá de comum acordo, você quis isso, você quis fulano, você quis aquele docinho, você que quis isso, e aí fica um acusando ao outro, né? E aí fica uma situação muito delicada logo no início do matrimônio. Muito ruim, é mó chato começar uma vida aí desse jeito já, né, galera? Então essas são as principais dicas. E agora indo para a parte da espiritualidade, no final contar uma surpresa pra vocês. Tem uma surpresinha. Uma não, tem duas surpresas. Bem, Ana, assim, gostaria de trazer aqui como um elemento da espiritualidade, dessa partilha nossa, do nosso matrimônio, a Constituição Pastoral Gaudium et Spes, sobre a igreja no mundo de hoje. Olha, esse é um documento que foi feito no Concílio Vaticano II, ou seja, na reunião dos bispos lá no Vaticano, e isso na década de 60. Bem, tem uma determinação que diz o seguinte: olha, o que é a família? A família é uma íntima comunhão de vida e de amor, criada por Deus. Então, a família é um dom de Deus e é uma comunhão, uma comunidade de vida e amor. Bem, essa espiritualidade, né, da família nos permite enxergar que não somente a Sagrada Família, né, de Maria, José, Jesus, mas na família criada por Deus, toda a família é sagrada. Então, isso é maravilhoso, isso é fruto da entrega, né, do consentimento, da entrega livre do marido para a esposa, da esposa para o seu marido. Isso é símbolo da entrega de Jesus para com a sua humanidade, para com a humanidade inteira. Alguns teólogos assemelham essa entrega do homem para a mulher, da mulher para com o homem, à Eucaristia, nessa doação do pão e do vinho, do corpo e sangue de Cristo, essa entrega total. E é muito bacana sentir isso na pele. Eu acredito que ali nas leituras que a gente escolheu, nos comentários, nas músicas, nas preces, a gente vivenciou mesmo esse amor que a gente vive no cotidiano. E isso é divino, isso é algo que Deus coloca em nosso coração como uma capacidade de amar e ser amado. E isso que você falou, Augusto, é muito importante para que os nossos ouvintes não esqueçam que às vezes a gente fica preso no casamento como um evento, mas é um sacramento, né? O matrimônio é que ser vivenciado, não importa a maneira como você vai fazer isso, mas é um momento de celebração do amor, e é isso que é a essência do matrimônio, que a gente não esqueça disso nunca, né? E aí fica a indicação, Ana, de leitura para os nossos ouvintes que estão namorando ou que pretendem aí casar. Bem, a exortação apostólica pós-sinodal, a gente sempre fala dela aqui, Amoris Laetitia, sobre o amor na família, onde o Papa Francisco vai falar dessa maravilha que é viver o amor em família, vai falar das crises. O Papa fala aqui a importância de rezar o rito matrimonial, a preparação do sacramento, como que acompanhar os jovens. Aqui vai falar essa beleza dessa espiritualidade matrimonial, desse evangelho da família, né? Bem, eu sou suspeito em dizer, eu acredito que ninguém pode casar sem antes ler um pouquinho sequer da Amoris Laetitia. No livrinho, né, que aqui a Igreja do Brasil possibilita aos noivos, tem muitas citações da Amoris Laetitia. Nossa, gente, vale muito a pena ler, meditar, porque o Papa ali, como um vovozinho, tá dando algumas indicações para como a gente ser feliz nessa vida a dois. E ajuda muito esse livro. Nossa, Augusto, muito lindo. E eu tô muito feliz, viu, galera, de poder partilhar com vocês esse momento que a gente viveu. E agora, antes de liberar as surpresas, eu queria agradecer a todos vocês, porque assim, ó, a gente acabou que não conseguiu gravar esses programas durante o último mês,
a gente não teve pernas psicológicas, vou chamar aqui. A gente achou que a gente ia conseguir dar conta de tudo, mas a questão da emoção da preparação para o casamento, psicologicamente falando, não nos deu cabeça para gravar os programas. A gente estava muito focado, foi muito importante, e mesmo assim a média de audições dos nossos programas ela continuou igual, como se a gente continuasse lançando programas, ou seja, vocês continuaram ouvindo os podcasts. Então assim, eu não tenho nem palavras, né? Eu só queria agradecer a vocês. É isso mesmo, a galera que está chegando, os novos ouvintes que vieram porque algum amigo compartilhou, sejam bem-vindos. Esse é o Educação Financeira para a Vida, um espaço onde falamos de finanças e espiritualidade de uma maneira como você nunca viu, a partir, né, do pensamento social da igreja, da doutrina social da igreja, a partir da espiritualidade franciscana, da espiritualidade inaciana, e pegamos tudo isso com muito amor e carinho e preparamos um conteúdo inédito para vocês. Pedimos desculpas aos nossos ouvintes mais assíduos, né? Nessa pausa, nesse hiato, vamos dizer assim, mas temos muitas surpresas. Voltamos com a cabeça assim mais arejada e com muitas novidades. A primeira delas é que para você que quer ir planejar seu casamento, a gente vai disponibilizar uma planilha de planejamento de casamento exclusiva da FV. Vai estar disponível no nosso site e o link vai estar aqui na descrição do nosso episódio. E a segunda novidade, eu vou deixar o Augusto contar. Eu conto uma e ele conta a outra. É uma série especial com o título EFV para casais, que vocês vão ter acesso a pequenas dicas. São 10 episódios e serão lançados integralmente quinta-feira agora. Então, aguarde vocês da Rádio Selinalta, da Rádio Coroado e todos os nossos ouvintes nos mais de 42 países. Essa novidade é para vocês. E em breve a gente conta mais surpresas e mais novidades, viu, galera? Muito obrigado. Compre a nossa rifa também, que o link tá na descrição, e ajuda a gente a lá atualizar nossa planilha para CIS. E lembre-se sempre: educação financeira é educação para a vida.